Ora, o ambiente e a energia, como vos dizia, são um eixo fundamental. A aposta nas energias renováveis é uma causa que o PS abraçou e que nós devemos continuar a suportar com todo o rigor, com toda a intensidade. Porque isto sim vem contribuir para termos uma economia mais limpa e mais verde. E isto vem contribuir também para reduzir o nosso déficit de balança comercial, porque reduzimos a nossa dependência dos combustíveis fósseis. E isto sim contribui para o aparecimento, como dizia, de novas oportunidades de investigação, de novas oportunidades de emprego. E, portanto, é neste eixo que temos que continuar a apostar e desenvolver ainda mais mecanismos que interiorizem as boas práticas, quer na produção, quer no consumo de energia a nível nacional. E, portanto, é com isso também que conto convosco e com a vossa possível intervenção no plano local, no plano autárquico, para potenciar este eixo. E, potenciando este eixo, podemos ter meios de transporte mais racionais. Podemos fazer a tal aposta que eu aparentemente não fiz durante a campanha, mas por ela me penitencio, ao nível do transporte ferroviário como uma via alternativa, recriando a rede ferroviária que em tempos tivemos e que desapareceu e que deixámos de desaparecer. Porque não foi num ponto do país, não foi em 2 nem foi em 3. Em quase todas as sessões em que estive presente, se eu não tinha abordado a questão, alguém da plateia recordou a questão da ferrovia como uma aposta de desenvolvimento dos transportes e do interior do país. Não foi só o nosso camarada do entroncamento que com boas razões teria para o invocar, foi em praticamente todas as sessões que a questão foi frisada e foi sublinhada. E, portanto, devemos ter também aí um claro compromisso com esta visão clara e estruturada para o nosso crescimento. Mas se falamos de ambiente, também temos que falar um pouco de recursos naturais e, em particular, de um recurso natural que vai ser decisivo nos próximos anos, que é a água. Temos de ser eficientes na gestão da água e temos que assegurar que a gestão da água é justa e que tem, efetivamente, uma ponderação da dimensão do interesse público nessa gestão. Não podemos abandonar a preocupação com garantia de acesso de todos em preços razoáveis a um bem indispensável que é a água, ao mesmo tempo que não devemos deixar de investir na melhoria da rede de distribuição e da rede de reaproveitamento das águas residuais, algo que nem sempre temos feito ao longo dos últimos anos. Passava de seguida a falar-vos de uma coisa que nos é cara a todos e que é particularmente cara, como eu disse também de manhã, por força do legado que herdamos do Duarte Cordeiro e do lema da sua moção, que, como disse e volto a dizer, fica para a história da JS e fica gravado na nossa atuação política. Agir por mais igualdade, agir pelo reforço do acesso aos direitos e às prestações sociais é uma dimensão essencial do nosso trabalho. E aqui, na primeira linha da ação pela igualdade, travamos o combate contra as discriminações. E o combate contra as discriminações mobilizou-nos no passado e tem que nos continuar a mobilizar. Nunca é demais recordá-lo, enfim, podem achar que parecemos estar num congresso em que apenas realçamos uma vitória política da JS quando tivemos muitas ao longo dos tempos. E tivemos várias, desde a década de 80, que temos vindo a assinalar diversas alterações na nossa sociedade. Mas o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, pelo seu caráter recente e pelo seu caráter também, pela forma também como coloca Portugal na linha da frente dos países que fizeram essa alteração decisiva, deve ser um fator de orgulho para esta organização. Depois de nós, já a Islândia e a Argentina se juntaram a esta causa. E todos os dias que passarão, os opositores desta mudança política essencial à igualdade de todos perdem um argumento. Cada Estado que consagra o casamento civil a pessoas do mesmo sexo, de alguma maneira, está-nos indiretamente a dar razão. Em cada Estado em que isso aconteça, há alguém que se levanta num Parlamento Nacional e invoca o nome de Portugal e dessa alteração legislativa como exemplo de alguém que teve a coragem de ir mais cedo. E isso deve-se, em grande parte, ao nosso trabalho. Isso deve-se, em grande parte, à mobilização que fomos capazes de fazer e demonstra uma coisa que é aquela que eu gostaria de sublinhar para falar disto. Temos capacidade de transformar a sociedade. Está nas nossas mãos, na realidade. E como dizia, há pessoas que hoje são mais felizes graças à nossa intervenção. Há pessoas que hoje realizam-se individualmente graças a essa nossa tarefa e é algo no qual temos que continuar a ver uma fonte de mobilização e de inspiração. Mas concretizava isto... Concretizava isto referindo quais os eixos em que nos devemos desenvolver esta atuação. Obviamente, a igualdade de género tem uma dimensão fulcral nesta nossa tarefa. A igualdade de género representa, talvez, a mais injusta das desigualdades. Não que as outras também não sejam injustas, mas a desigualdade de género significa não reconhecer, não uma minoria, mas sim a maioria da população, dar-lhe um tratamento diferenciado, assente em estereótipos que têm várias centenas de milhares de anos, mas que nós, enquanto sociedade que pensa pela sua cabeça, que reconhece igual dignidade nos homens e nas mulheres, tem que ser capaz de ultrapassar. E, portanto, a nossa tarefa é
também uma tarefa de mudança de mentalidades. Assegurar a igualdade de género é também dizer não só que a mulher tem um espaço na esfera pública, mas que o homem tem que desempenhar também o seu espaço na esfera privada. Que a repartição de tarefas tem de ser justa entre homens e mulheres. Que o equilíbrio profissional entre a vida familiar e a vida no local de trabalho tem de ser alcançada com o esforço coletivo de homens e mulheres. E, portanto, mobilizando-nos todos para essa tarefa, daremos o exemplo e seremos capazes de implementar uma mudança que Portugal começa a fazer por força de condições económicas muitas vezes, porque as mulheres têm que ir trabalhar, têm que entrar no mercado de trabalho por insuficiência de recursos económicos, mas que tem de ser interiorizada como uma questão de direitos, como uma questão de verdadeira realização do princípio da igualdade. Portanto, no mercado de trabalho combateremos as discriminações em função do sexo, combateremos a desigualdade salarial, combateremos as formas também de assédio no local de trabalho, porque essa é uma causa da juventude socialista e tem de ser uma causa que nos motiva para estas tarefas. Também combate à violência de género. Porque quer queiramos, quer não, a ideia que se interioriza que há o domínio de um dos géneros sobre o outro significa depois que um deles fica sujeito mais facilmente a situações de violência e é algo também em que a nossa denúncia, a nossa sensibilização e a nossa tarefa em todas as autarquias e em todos os pontos do país tem de ser determinante para esse combate. Depois, por outro lado, como dizia, olhando para as fontes de discriminação, temos que ter uma abordagem integrada. Uma abordagem que reconheça que muitas vezes temos fenómenos de discriminação múltipla que necessitam de respostas adequadas, situações em que uma mesma pessoa é foco de uma ou mais causas de discriminação e ter uma resposta para cada uma delas. Há várias às quais temos dedicado menos atenção e nas quais nos temos que envolver. A discriminação fundada na origem étnica ou na origem nacional, portanto, na nacionalidade, é um fator que nos deve preocupar pelo facto de termos uma população imigrante muito significativa, com graus de acolhimento muito bons, em que a xenofobia na população portuguesa é muito baixa. Temos que combater o aparecimento e as tentativas da extrema-direita de cavalgar ressentimentos que possam existir contra essas comunidades, como começa a fazê-lo num momento de crise. Temos que estar a dizer que estamos presentes e que o evitamos. E temos que recordar, somos um país de imigrantes, mas também de emigrantes. Somos um país que reconhece as dificuldades de quem parte da sua terra em busca de melhores oportunidades e que, no fundo, só o faz por razões económicas e que temos que acolher no nosso seio aqueles que junto de nós vieram viver a sua vida e obter melhores condições. E tê-los junto de nós significa também fazê-los militantes da juventude socialista, trazê-los para o nosso Congresso, fazer deles também, das segundas gerações daqueles que emigraram e que se juntaram a nós, também portugueses de segunda, terceira, quarta e quinta geração e também jovens socialistas portugueses da segunda, terceira, quarta ou quinta geração. É uma mobilização que nos tem que motivar a todos, onde quer que estejamos, no país e na estrutura da JS. Por outro lado, também destacaria a necessidade de termos uma atuação nacional concertada no combate à discriminação dos cidadãos portadores de deficiência. Porque muitas vezes é a indiferença e a falta de uma intervenção corretiva, que por vezes é muito simples, que evita o aparecimento de soluções melhores. Nomeadamente, as fáceis soluções ao nível de acessibilidades em edifícios públicos. As fáceis soluções que existem para a garantia de acesso a um site na internet. Tudo isto é mobilizável pela nossa estrutura de eleitos locais. Tudo isto nós alcançamos sendo aquele membro da Assembleia Municipal ou aquele membro da Assembleia de Freguesia que invariavelmente no início de cada sessão se levanta e pede contas ao Presidente da Junta ou ao Presidente da Câmara perguntando-lhe porque é que as barreiras arquitetónicas ainda não foram eliminadas. Se não tem uma outra intervenção preparada numa Assembleia de Freguesia ou numa Assembleia Municipal, levantem-se e façam essa. Se tiverem uma preparada, levantem-se e façam as duas, porque seguramente vão assegurar uma melhoria de qualidade de vida para aqueles que não conseguem aceder aos edifícios públicos.